Boa tarde. Tudo bem? Dúvidas na lista 5? 2, questão 2. Lista 5, exponenciais e logaritmos, questão número 2. O número y de pessoas contaminadas pela gripe H1N1 em função do número de meses x pode ser expresso por y igual a y0 vezes 2 elevado a x. Em que y0 é o número de casos reportados em setembro de 2009. Isto é, 200 mil infectados. Então a gente tem o valor do y0. y0 é igual a 200 mil infectados. Tá? O tempo necessário em meses para que 819 milhões 200 mil pessoas sejam infectadas pela nova doença é... tá. Então, y é o número de pessoas que depende do quê? Do tempo que está representado pelo x, tá? Então, x aqui é o tempo. Então, eu quero achar esse tempo para que eu tenha esse número de infectados, certo? Então, esse número aqui está representando quem? O y, que é o número de infectados. Então, no lugar do y, eu vou colocar 819 milhões 200 mil. Isso é igual ao quê? Ao número inicial de infectados, 200 mil, vezes 2 elevado a x. Tá? Teremos o valor do x, né? Então vamos isolar isso aqui. Passa o 200 mil dividindo. 819 milhões 200 mil dividido por 200 mil é igual a 2 elevado a x. E eu vou simplificar. Certo? Portanto, 5 zeros em cima, 5 zeros embaixo. Ficamos com 8.192 dividido por 2. Isso é igual a 4.095,96. 4.096. Certo? Igual a 2 elevado a x. Agora está simples, né? O que a gente fazia em equação exponencial? Colocava os dois números na mesma base. Então, vou tentar colocar esse número na base 2. Então, eu vou fatorar o 4.096. Por 2 dá 2.048. Por 2 dá 1.024. Por 2 dá 512. Valeu. 512. Por 2, 200.
56. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, continua. 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quantos fatores 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, esse número é igual a 2 elevado a 12. Quanto vale o x? X vale 12. Certo? Ou seja, serão necessários quantos meses? 12 meses, tá? Percebam que cresce muito rápido, né? A gente saiu do número inicial de 200 mil, em 12 meses a gente chegou em 819 milhões. Covid é uma função exponencial? Não é, ainda bem que não. Ela cresce muito rápido, mas não chega a ser exponencial. Mais alguma dúvida nessa lista? Não? Ninguém? Ótimo. Então hoje nós vamos falar de razão e proporção. Um assunto que cai muito no Enem. Tem umas questões muito fáceis envolvendo razão e proporção e umas um pouquinho mais chatinhas, tá? Oi. Que página? Página 23. Essa definição da apostila está muito boa. Razão é o quociente entre dois números dados na ordem dada. O que significa isso? Estamos falando de razão, estamos falando de quociente, de divisão, tá? De fração. Entre dois números na ordem dada. Então, se eu falo a razão entre A e B, eu estou falando isso aqui. A sobre B. Tá? Razão entre A e B. Na ordem que eu falo. Primeiro em cima, o segundo embaixo. Se eu falasse razão entre B e A, seria B sobre A. Então, quando vocês verem uma questão de razão, vocês vão montar a fração na ordem em que os valores aparecerem no enunciado, tá? Quem aparecer primeiro em cima, quem aparecer depois embaixo. Aí a gente pode chamar essa razão de R. Ok? Razão é simplesmente isso, uma divisão. Agora, proporção é igualdade de duas razões. Tá? Então, se eu digo que A e B está nessa razão R e C e D está na mesma razão R, ou seja, a divisão desse número por esse é igual à divisão desse número por esse, quer dizer que essas razões são iguais, portanto, essas frações são proporcionais. Tá? Então, sempre que eu tenho uma igualdade de razões, eu estou falando de proporção.
Então, o que são duas grandezas proporcionais? Grandezas são medidas. O que são duas medidas proporcionais? São duas medidas que crescem ou decrescem a mesma razão. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Pegar litros de gasolina e o preço da gasolina. Duas grandezas. A quantidade e o valor. Tá? 1 litro custa, não sei quanto, deve estar perto de R$5. Certo? 1 litro de gasolina custa R$5. 2 litros custam R$10. Se eu fizer essa razão aqui, olha, isso dividido por isso é exatamente igual a isso dividido por isso. Certo? 1 sobre 2 é igual a 5 sobre 10. Isso aqui é meio, isso aqui é meio também. A mesma razão que cresce a quantidade de litros, cresce o valor a pagar. Se eu dobro a quantidade de litros, eu dobro o meu valor. Certo? Então, se eu pergunto para vocês, quanto que vai custar 25 litros de gasolina? É aqui que normalmente nós usamos a regrinha de 3. Nós já conhecemos alguns, um ou mais valores anteriores, e aí nós queremos saber um próximo valor. Então, como referência, eu posso pegar esse ou esse. Vamos pegar o primeiro aqui. Eu sei que para 1 litro eu pago R$5. Eu quero saber quantos reais eu vou pagar em 25 litros. Quando que eu uso regrinha de 3? Quando eu tenho grandezas proporcionais. A primeira pergunta que eu faço é se as razões são iguais, se as grandezas são proporcionais. Se forem, eu posso usar a regrinha de 3. Como? Só multiplicar isso aqui entre os. 1 vezes x é igual a 25 vezes 5. Ou seja, por 25 litros eu vou pagar R$125. Tá? São proporcionais. Aqui eu multipliquei por 25. Do 1 para chegar no 25 eu multiplico por 25. Então daqui para cá eu vou multiplicar por 25 também. Tá bom? Só que nós temos grandezas diretamente proporcionais e temos grandezas inversamente proporcionais. Qual que é a diferença? Grandezas diretamente proporcionais é quando as duas grandezas estão crescendo ao mesmo tempo, ou as duas grandezas estão diminuindo ao mesmo tempo. E inversamente proporcionais é quando uma cresce e a outra diminui ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, vamos falar de velocidade, de distância e de tempo. Eu vou fixar. Pensar. Uma distância de 100 km. Se eu andar a uma velocidade de 100 km por hora, quanto tempo eu vou demorar para percorrer 100 km? 1 hora, certo? Essa velocidade eu demoro 1 hora para percorrer 100 km. Se eu diminuir a minha velocidade para 50 km por hora, quanto tempo eu vou demorar para percorrer a mesma distância? Quanto? Meia hora? Será?
quando eu diminuo a velocidade, quando eu vou mais devagar, eu chego antes ou eu demoro mais para chegar? Eu demoro mais. Vou demorar 2 horas, certo? Eu diminuí pela metade a minha velocidade e o tempo aumentou o dobro, certo? Aqui eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. A razão é a mesma, é 2. Só que enquanto eu divido por 2 aqui, eu multiplico por 2 aqui. Razão igual, porém uma cresce e a outra decresce. Claro? Mais um exemplo. Não, o mesmo exemplo, vai? É claro aqui que para percorrer a mesma distância a uma velocidade de 25 km por hora, eu vou demorar quanto tempo? Quanto? 4 horas. Vai dobrar, certo? Vamos supor que é uma conta mais difícil, que de cabeça não dá para fazer. A gente usa a mesma regra de 3, tá? Então, eu conheço isso aqui, que a essa velocidade de 50 eu demoro 2 horas. Então, a 25, quanto que eu vou demorar? Eu vou usar a regra de 3 aqui, porém... Vou apagar aqui, tá, pessoal? Só para a gente não confundir. Porém, quando as grandezas são inversamente proporcionais... A multiplicação é diferente, eu multiplico direto aqui, tá? Multiplico na horizontal, não é em cruz. Essa é a diferença de diretamente para inversamente proporcionais, tá? Eu vou ter o quê? 50 vezes 2, 100, é igual a 25 vezes x. 25x. Qual que é o valor do x? X é igual a 100 dividido por 25. X é igual a... Tá? Então, numa questão de grandezas proporcionais, eu analiso para ver se são diretamente ou inversamente proporcionais, né? E em seguida... eu uso a regrinha de 3 se for necessário. Às vezes de cabeça dá para fazer, tá? Ficou claro? E tem grandezas que não são proporcionais, tá? Às vezes a gente confunde. Só porque 2 coisas estão aumentando, elas são proporcionais. Nem sempre, tá? Por exemplo... altura e idade de uma criança. A idade está aumentando, a altura está aumentando, mas não são proporcionais, né? O que mais? Preço de alguma coisa que tem em promoção. Sei lá, uma camiseta que custa R$50. 2 camisetas custam 100. Só que aí a partir da terceira tem um desconto e comprando 3 você paga 120, certo? Até aqui são proporcionais, mas aqui já não é proporcional mais, tá? 4 eu vou pagar 160, certo? Daqui para cá, eu multipliquei por 2, multipliquei por 2, beleza, a razão é 2. Mas daqui para cá, olha só, eu multipliquei por 2 a quantidade, mas o preço não foi multiplicado por 2. Então, para eu saber se são proporcionais, eu tenho que ver se estão sendo multiplicadas pela mesma razão, pelo mesmo número. Certo? Como na apostila não achei exercícios de razão e proporção, peguei algumas questões
de provas anteriores do Enem, tá bom? Todas essas questões que eu peguei, elas estão na apostila do InfoEnem. Conhecem aquela apostila que vocês têm acesso em PDF? Sim? Não? Alguns conhecem. Eu acho que é lá na plataforma que vocês têm acesso em PDF. Tem uma apostila de cada disciplina com questões do Enem de vários anos. Não lembro se é desde 2010, mas o interessante é que cada questão tem a resposta comentada, tem comentários de professores. É bem interessante. A de matemática, eu peguei o arquivo e coloquei naquela mesma pasta onde estão as listas, tá? Então, naquele link que vocês acessam todas as listas, também está a apostila com questões dos Enems passado de matemática, tá bom? Essa lista também está lá e aqui tem a referência, o número da questão e a página naquela apostila, tá bom? Se alguém não conseguir acessar, depois me fala. Então, todo ano cai várias questões de razão e proporção. A gente vai resolver algumas aqui. Aí no fundo dá para ver? Dá para ler? Em casa dá para ler? Se não der, manda mensagem aí que o Mikio me fala. Precisa ajustar a câmera? Um pouquinho. Olha lá, primeira questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então qual é a massa corporal dele? Tá? Então as grandezas são proporcionais, quanto maior a massa da criança, maior a quantidade de remédio que ela vai tomar. Então o que a gente sabe? Vou colocar aqui as gotas e aqui a massa da criança. Para uma criança que tem 5 kg de massa, ela vai tomar 2 gotas do remédio. O filho dessa mulher tomou 30 gotas. Então, quantos quilos essa criança tem? Primeira coisa, grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Quando eu aumento o número de gotas, isso quer dizer que a massa é maior ou é menor? Maior, né? Então eu estou aumentando as duas. Se as duas estão crescendo ao mesmo tempo, elas são diretamente. Está invertido, obrigado. Coloquei errado aqui, pessoal. O G é de gotas, o M é de massa. Então são 5 gotas para 2 kg de massa. Ele tomou 30 gotas. Quero saber a massa corporal, certo? Aumento o número de gotas, aumento a massa da criança. Então são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente, eu vou multiplicar em cruz. Tá? Regra de 3 resolve muita coisa no Enem, tanto de matemática quanto de física, química, tá? Vocês vão usar muito. Quanto deu? Quanto? 12? A gente fica com 5x igual a 30 vezes 2, que é 60.
x igual a 60 dividido por 5, x igual a 12. Tudo bem? Alguma dúvida? Simples, né? Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Então, o primeiro escapou ali 18 miligramas em 6 dias, segundo 15 em 3, 18 em 4, 6 em 3, 3 em 2. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. Então, o que tiver a maior razão ali é o pior filtro, é o que deve ser descartado, tá bom? Então, o que é a razão? Razão é a divisão entre duas grandezas na ordem que elas aparecem. Então, olha a ordem aqui. A maior razão entre a medida da massa e o número de dias. Então, a razão vai ser a massa dividido pelo número de dias. Tá? Então, a gente vai voltar lá e calcular a razão de cada um dos filtros. Sempre colocando o quê? Massa sobre dias. Então, filtro 1, eu tenho 18 sobre 6. 2, 15 sobre 3. 4, 18 sobre 4. 4, 6 sobre 3. E 5, 3 sobre 2. Então, como eu sei qual razão é a maior? É só fazer a divisão, né? 18 por 6 dá 1, 2, 3. 15 por 3 dá 5. 18 por 4 dá 9, 4,5, né? 15 dividido por 3, professor. 15 por... Perdão, desculpa. 5, né? Beleza. 6 por 3, 2. E 3 por 2, 1,5. Qual é maior? 2. A razão do filtro 2. Então, descartado é ele. Tá? Então, como eu sempre digo, muita atenção na interpretação de questões do Enem. É uma questão que tem um textinho, tem bastante informação, mas a resolução em si não é difícil, né? Tudo bem? Dúvidas? Próximo. Então, hoje é uma aula que a gente vai resolver bastante exercícios. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Façam aí, 10 segundos.
Acharam? Qual a alternativa? A? Então a gente só não pode inverter a ordem, né? A razão é sempre na ordem que aparece no enunciado. Então é a razão entre a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras. Então em cima vem as reservadas e embaixo vem o total. Reservadas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. E o total? 70, né? A gente tem 10 vezes 7. Total de 70 cadeiras. Ok? Ficou claro? Então essa é uma questão que não pode errar, porque teoricamente é uma questão fácil. Quem determina se a questão é fácil ou é difícil são os próprios alunos que estão fazendo a prova. Quando uma questão tem muitos acertos, ela é considerada uma questão fácil, portanto a sua pontuação é maior. Isso acontece no Enem, que é corrigido pelo sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. As questões que têm mais acertos valem mais pontos do que as questões que têm menos acertos. Tá? Por quê? Porque os corretores consideram que se você erra uma questão que a maioria acertou e acerta uma questão que a maioria errou, você estava chutando, você não sabia o conteúdo. Então vocês têm que pegar a prova, dar uma folheada e já identificar as questões mais fáceis e focar nelas. Faça primeiro as fáceis. Se não der tempo de fazer todas, é comum que não dê tempo. Se precisar chutar alguma, que chute a difícil. Nunca chutem uma questão fácil. Certo? Próximo. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre, já vou colocar aqui, o total de vezes que um jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então, o total de vezes que ele derruba todas e o número de jogadas. Essa é a razão. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Jogador 1 derrubou 50 vezes em 85 jogadas. Então, qual que é a razão? A razão do jogador 1 é o total de vezes que ele derrubou todos os pinos, 50 vezes, sobre o número de jogadas que ele fez, 85 jogadas. Enfim, assim por diante, tem aí as informações de todos os 5 jogadores. E nós queremos saber qual desses jogadores apresentou o maior desempenho. O maior desempenho é aquele que possui a maior razão. Tá? Então encontrem qual é a maior razão dentre esses 5 jogadores.
Querem fazer? Querem mais tempo? Fizeram? Chegaram? Qual a alternativa? B? B? D? D de dado? Bom, as razões são essas, né? 50 sobre 85, 40 sobre 65, 20 sobre 65, 30 sobre 40 e 48 sobre 90. Então, nós queremos a maior razão. A gente pode fazer a divisão, né, de todos aqui e comparar os resultados, mas a gente pode eliminar algumas, né? Por exemplo, essas duas têm o mesmo denominador, né? Qual dessas razões é a maior? A maior é essa, né? Estou dividindo mais coisas por o mesmo número aqui. Então, essa aqui é maior que essa, portanto, essa já está de fora. Mais alguma que dá para a gente eliminar? Essas duas eu acho que dá, hein? Porque os numeradores são diferentes, mas são muito próximos, né? 40 e 48. Enquanto que os denominadores são muito diferentes, né? Esse denominador aqui é muito maior, que faz com que o resultado seja menor. Concordo? Quando eu tenho um número muito grande embaixo, o resultado é menor. Aí a gente fica com essas. 50 sobre 85, 40 sobre 65 e 30 sobre 40. Se eu multiplicar por 2 aqui, olha, só para vocês verem. Se eu multiplicar por 2, eu tenho 60 sobre 80. Compara aqui, ó.
60 sobre 80, 50 sobre 85. Aqui eu tenho um número maior sendo dividido por um número menor. Que o número de cima é menor, esse de baixo é maior comparado com esse. Certo? Quem que é maior aqui? Esse aqui é maior do que esse, concorda? E agora sobraram esses. Agora a gente tem que fazer mesmo. Bom, vamos fazer a divisão. 40 por 65 é igual a... Esse é menor, então coloco um 0, aqui, 400. 400 por 65... 3? 6. 6 vezes 65. 300 e... Quanto dá? 390, né? Resto 10. Acrescentam 0 aqui. 100 por 65 dá 1. Acho que com duas casas suficiente, né? E agora a gente tem... Tudo bem? Beleza. Agora a gente tem 30 dividido por 40, que é a mesma coisa que 3 dividido por 4, certo? Que é igual a 3 quartos é 0,75, certo? Quem é maior? Conheceu esse? Esse é maior, né? Então o jogador 4 é o jogador que obteve a maior razão entre o número de vezes que ele derrubou todos os pinos e a quantidade total de jogadas, certo? Alguns casos fica mais simples comparar, né? Quando os denominadores são múltiplos ou são iguais, é mais fácil do que fazer a divisão, mas se preferirem, faz a divisão de todo mundo e compara os resultados, certo? A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Tá? Então, diferente do radar que calcula a velocidade instantânea, e a gente tem dois radares distantes. Uma distância de 2,1 km. Então, o carro passa aqui, esse radar mede. Passa aqui, esse radar mede também. Ele calcula quanto tempo o carro demorou para ir de um radar até o outro. Já viram velocidade média em física? Já? As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando-se o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer, né? Velocidade média é igual a distância sobre tempo. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Para percorrer aquele trecho de 2,1 km, o carro tem que demorar pelo menos 1 minuto e 24 segundos.
Se ele demorar menos tempo, quer dizer que a velocidade estava maior do que a permitida. Né? Com isso, a SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Ou seja, tem que ser a velocidade máxima permitida. Né? E aí a gente tem essas opções aqui. Qual que é a velocidade máxima permitida naquele trecho? Então, quais informações a gente tem? Que a distância entre os dois radares é de 2,1 km. E o tempo mínimo que o carro precisa demorar para percorrer é de 1 minuto e 24 segundos. Querem pensar um pouquinho qual que é a velocidade máxima? Alternativas. Bateu? Bom, vamos indo. As alternativas estão em quilômetros por hora, né? Então, a gente tem que ter a distância em quilômetros e o tempo em hora. A distância é ok, agora o tempo está em minutos e segundos.
Vamos ajeitar isso aqui. 1 minuto e 24 segundos pode ser escrito como quantos segundos? 60 mais 24, 84, certo? 84 segundos. E eu quero converter isso aqui para horas. Tá? Então, conversão de unidades, a gente usa muito regrinha de 3. A gente sabe que em 1 hora nós temos quantos segundos? 3.600 segundos. Então, em quantas horas nós teremos 84 segundos? São diretamente proporcionais, né? Então, multiplico aqui em cruz, 3.600. X é igual a 84. Logo, X é 84 sobre 3.600. Essa fração aqui está em horas, tá? Isso aqui é o tempo em horas. Pode deixar assim, pode simplificar, pode dividir. Sim, já está bom. Agora a gente vai colocar aqui, na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual à distância, que é 2,1 km, dividido pelo tempo em horas. 84 sobre 3.600. A gente tem uma divisão de frações, então a gente faz o quê? Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. 3.600 sobre 84. Concordam que eu posso simplificar um zero daqui com essa vírgula? Se eu multiplicar isso aqui por 10, é 21, certo? Se eu multiplico por 10, tem que dividir por 10 para voltar ao mesmo valor. Dividir por 10 é cortar o zero aqui. 2,1 vezes 3.600, mesma coisa que 21 vezes 360, ok? Aí a gente pode multiplicar primeiro e depois dividir, ou dividir primeiro e depois multiplicar, certo? Eu consigo simplificar isso aqui, ó. 21 dividido por 21 é igual a 1. E 84 dividido por 21 é igual a 4. 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 21 é 84, certo? Então, simplificando por 21, eu fico com 1 vezes 360 dividido por 4. Tá? 360 dividido por 4... 90, né? 36 por 4 é 9, então 360 por 4 é 90. Velocidade média, 90 km por hora. Tudo bem? Bateu? Bateu? Não? Alguma dúvida nessa questão? Não? Então, essas coisinhas que a gente faz é porque na prova nós não temos calculadora. Então, o que dá para ajudar no cálculo a gente faz, tá? Senão é só fazer a continha do jeito que dá o mesmo resultado, sem problemas. Tudo bem? Mais um? Alternativa C, 90 km por hora. Isso é uma questão de escala, tá? Então, figuras em escala, mapas, planta de casa, a gente vai usar sempre regra de 3. Sempre são medidas proporcionais, tá?
Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento, ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento O da pegada na fotografia estão indicadas no sistema. Tá? Então isso aqui não são as medidas reais. É um esqueminha que ele fez representando as medidas. Tá? Eu quero saber o que? A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros. Então esses aqui são menores, não são os comprimentos reais. Como eu vou descobrir quais são os comprimentos reais? Eu sei o que? O comprimento real da caneta, né? Esse é o comprimento real da caneta. Então, se eu pego o comprimento real da caneta dividido pelo comprimento da caneta aqui no esquema, tem que ser igual ao quê? Se eu pego, por exemplo, o comprimento real da pegada dividido pelo comprimento do esquema aqui da pegada, certo? Então, o comprimento real da pegada eu não sei, eu quero saber. Comprimento C. Mas eu sei qual é o comprimento aqui no esquema. É 3,4. Tá? Então, essas duas medidas aqui representam as medidas no esquema e essas medidas, as medidas reais dos objetos. Tá? Então, eu não posso inverter isso aqui. Tá? Eu tenho que colocar sempre na mesma ordem. Se eu coloco, por exemplo, a medida do esquema em cima e a real embaixo, vai dar errado. Tá? Bom, como elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Quando eu aumento o tamanho da caneta, aumenta o tamanho da pegada. Então é só multiplicar o impulso, certo? E como que eu acho a medida da largura real da pegada? A mesma ideia, tá bom? Vejam aí quanto dá. Alguém achou C? Não? Vamos lá?
16,8 vezes 3,4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 6, 18. Com 2, 20. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 2, 7 com 4, 11. 6 com 1, 7, 5. Duas casas após a vírgula, 57,12. Certo? A gente tem 57,12 dividido por 1,4. Na divisão, lembrando, primeira coisa, o número de casas após a vírgula tem que ser igual, né? Eu acrescento um zero aqui para igualar, e depois eu posso cortar as vírgulas, né? Ficamos com 5.712 dividido por 140. Então 5 é menor, 57 é menor, eu pego 571, que é maior que 140. 571 por 140 dá 280, 300, 420, 560 por 4, 560, resto 11, baixo 2, 112. 112 é menor que 140. Coloca a vírgula, acrescenta um zero aqui. 1.120 por 140. Ou 112 por 14. 14. Nove. Vai dar 1.260. Tem que ser menos, né? 8. É 18. 18, né? Dá quanto? Dá 1.120. É exato, né? 1120. Então esse é o comprimento, certo? O comprimento real da pegada é igual a 4,8, tá? E a gente tem a largura e o comprimento. Então o comprimento é o segundo. 4,8 está errado. 40, né? Aqui dá 4. O resto dá 11, baixo 112, certo? Aqui é 0, 112 por 140 é 0, aí eu acrescento 0, boto a vírgula aqui e continuo o cálculo, dá 40,8, certo? E a gente achando o comprimento, como
eu tenho apenas uma alternativa com comprimento 40,8, eu nem preciso achar o valor da largura, concorda? Se eu tivesse mais alguma alternativa com o mesmo valor, aí eu teria que calcular. Como não, é mais simples. Certo? Mais uma para a gente terminar. É mais uma questão de escala também. E nessa nós temos conversão de unidades. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1/400. Isso aqui é uma razão, tá? E que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Então esse é o volume do objeto que ele comprou, certo? Nós queremos o volume do monumento original, usando o quê? Essa escala aqui. Então, o que a gente é induzido a pensar? Se está nessa escala, se uma peça, né, se um comprimento se um comprimento aqui vale 400 do original, a gente é induzido a pegar o 25 e multiplicar por 400, né? A gente pega a medida da escala, multiplica por 400 e pega o 25 e calcula aqui. Mas o problema é que a gente está falando de volume, tá? Essa conta direta aqui vale para medidas lineares, ou seja, para comprimentos. Quando eu estou falando de áreas e volumes, isso muda um pouquinho, tá? Então isso aqui está errado. A gente está aqui em centímetros, né? Certo. Então, 25 centímetros cúbicos equivalem a quantos metros cúbicos, certo? Que a gente quer o resultado em metros cúbicos, tá? Então, a primeira coisa é fazer essa conversão para metros cúbicos, certo? Quanto que dá? 25 em metros cúbicos. Bom, vamos lá. A gente tem duas coisas para fazer. Converter para metros cúbicos e usar essa escala. Só que essa escala vale apenas para medidas lineares. Se fosse para uma área, isso aqui seria multiplicado por
400 ao quadrado. Isso aqui é para a área. E se fosse para o volume, como é o caso, a gente multiplica por 400 ao cubo, certo? Então, qual é o nosso volume? 25. Então, o original vai ser 25 vezes 400 ao cubo, tá? 25 vezes 4 é 100. Não, desculpa, tem que calcular isso aqui primeiro. 25 vezes 4 ao cubo é 64. Quando eu tenho os zeros aqui no final, é só eu multiplicar a quantidade de zeros pelo número que está no expoente. Então, tenho 2 zeros vezes 3, o resultado vai ter 6 zeros. Guardem isso, tá? Se eu quero calcular a potência de um número que possui vários zeros no final, só eu calcular essa potência, 4 ao cubo é 64, e multiplicar o número de zeros pelo expoente. Então, eu vou ter 64 milhões. Ou, se eu quiser simplificar na notação científica, 25 vezes 10, 25 vezes 64 vezes 10 elevado à sexta, né? Beleza, esse é o primeiro passo. Isso aqui é o volume original, porém o volume original em centímetros cúbicos, tá? Agora a gente precisa fazer isso aqui, olha, converter isso para metros cúbicos. Em 1 metro cabem quantos centímetros? 100 centímetros, certo? Então, em 1 metro cúbico, vai caber isso aqui ao cubo. 100 ao cubo, 1 ao cubo é 1, 2 vezes 3 é 6 zeros. Certo? 1 metro cúbico é igual a 100 ao cubo centímetros cúbicos. Ficou claro? E agora sim, né? Se eu tenho isso aqui e isso aqui, é só eu fazer a regrinha de 3. Se 1 metro cúbico vale, vou simplificar também, colocar na notação científica. Se 1 metro cúbico vale 10 elevado à sexta, isso aqui vale quanto? 25 vezes 64 vezes 10 à sexta. Vale quantos metros cúbicos? Tá? Eu fazendo a multiplicação, eu vou ficar com isso vezes 1, que é 25 vezes 64 vezes 10 à sexta, dividido por 10 à sexta. 10 à sexta dividido por 10 à sexta é 1. A gente fica com 25 vezes 64. Tá? E vai dar 640, 1280. Alguém faz na calculadora? 1.600. 1.600 metros cúbicos. Ficou claro? Então, conversão de unidades, né, tanto de segundo para minutos para horas, ou de centímetros para metros, quilômetros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, usam sempre a regrinha de 3, certo? Vou mandar a listinha para vocês e deem uma olhada nessa apostila que eu falei para vocês, tá bom? Boa tarde, pessoal. Qualquer dúvida podem ficar aí no plantão. Tchau, gente.